tem razão? Quem tem razão em relação ao isolamento social? O isolamento deve continuar como uma estratégia de controle da pandemia? Nós vamos ter esse debate agora aqui no Jornal Jovem Pan com o Roberto Zeballos, que é médico imunologista, e também com o Edmilson Migoski, que é infectologista do FRJ. Nós vamos começar conversando com o Roberto Zeballos, que defende aí uma certa liberação, mas eu quero mais detalhes com ele. Então, doutor Roberto, boa tarde. O isolamento deve continuar? Quando você faz essa pergunta, o Brasil é um país continental. Então você tem que perguntar de que região você se refere. A Europa inteira cabe no estado de São Paulo. Então se tiver cidades com uma densidade baixa, o que vai acontecer? Você pode usar o mesmo sistema que usou Israel. Se é uma metrópole como São Paulo, você tem que ser um pouquinho mais rigoroso. Então depende da região. Agora, para a gente indicar o isolamento, a gente tem que entender o porquê das coisas. Esse vírus, a taxa de letalidade dele é em torno de 0,5% a 1%. É que os cálculos aparecem maiores porque tem um monte de gente que se infecta e não sabe, e esse que é o grande problema. Então, por que o isolamento de regiões onde a densidade demográfica é maior, você faz o isolamento? Porque como essa contaminação é muito rápida, o vírus você demora 14 dias para desenvolver o sistema imunológico. Tanto que o protocolo de quem foi exposto, que nem eu, que eu tive um corona bem leve, eu tive que ficar em casa 15 dias, que é o tempo que demora para você responder com a sua imunidade. Então, o primeiro critério do isolamento é para as pessoas se imunizarem em casa e quando for liberar de novo, vai diminuir a velocidade de transmissão. A dúvida que a gente tem é, será que essa diminuição de velocidade de transmissão é suficiente para uma metrópole como São Paulo ou para uma outra cidade? Quer dizer, nós temos que fazer uma análise pontual geográfica. Então, não podemos decidir por São Paulo. A minha posição é muito simples, que é o que o pessoal tem feito. A gente não tem essa resposta, a não ser a gente ver os números. Então, por exemplo, se você liberar agora, são 3 semanas, um pouco mais, que o São Paulo está no isolamento. Tem um monte de gente que estava infectada e não sabia, se imunizou. Tinha outra que achava que estava com uma gripe, se imunizou. E essas pessoas vão sair. Como é que nós vamos saber se não vai ter um outro boom? Muito simples. É só você analisar. É muito fácil você perceber se você está... aumento de números, a velocidade do número de casos. Quais são os dados que eu tenho no Einstein? O Einstein está com 80% da ocupação. Os hospitais da Rede D'Or de São Paulo dizem que a velocidade de novos casos está diminuindo. No Rio de Janeiro, está aumentando bastante. Em algumas cidades do Nordeste, também. Então, quer dizer, você tem que fazer uma análise pontual de cada cidade. Porque tem uma consequência também de você deixar uma cidade parada, como São Paulo. Depois, a hora que passar esse vírus, vai estar... um monte de gente com uma situação econômica precária. Isso traz outros tipos de doenças fatais, como dengue, leptospirose, dentre outras. Quer dizer, então isso é muito importante a gente pontuar. Outra coisa que a gente tem que pontuar, que a gente sempre esquece, é que 85% das pessoas melhoram na residência. 10% requerem uma monitorização hospitalar e os 5% que requer o tratamento crítico. O problema é que 5% de milhões é muita gente. Então, a nossa tese é, uma cidade como São Paulo, que está segundo os números que eu tenho desses locais, eu não sei como é que está no pessoal de baixa renda, não sei como é que eles estão. Esse pessoal de baixa renda, eu não tenho dados, mas eu conheço o infectologista Eper Calas, disse que estava aumentando, mas o sistema ainda não sufocou. Os mais pessimistas falaram que essa época do ano, nessa época agora, ia estar um caos. São Paulo não está um caos. Agora, não sei como vai estar a semana que vem. Então, a sugestão que eu faço é a seguinte: as pessoas de baixo risco voltem a trabalhar tomando os seguintes cuidados. Use uma máscara nos transportes públicos e quando botar a mão no corrimão de uma escada rolante do metrô, sempre lave as mãos e tome cuidado para não levar a boca. Estou falando das pessoas de baixo risco. As pessoas de alto risco continuem em casa. Quem pode trabalhar em casa,
fique em casa. Agora, nós temos que entender que o ideal é diminuir a velocidade de transmissão. Mas para nós dominarmos uma epidemia, a população tem que ser imunizada. Então, o ideal seria imunizar todas essas de baixo risco. Seria uma imunização que a gente fala natural, tá certo? A imunização que a gente fala naturalmente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que vale a pena tomar esses cuidados, já que muitas pessoas que estavam infectadas já estão imunizadas, vale a pena a gente afrouxar para a economia girar, para não ter consequências maiores. Mas e se os números aumentarem? Se os números aumentarem, tem que voltar de novo, 15 dias, que é o tempo que a pessoa se imuniza. Esta é a minha opinião. E tem que analisar por região. Agora, doutor Edmilson, e esses casos de jovens que estão morrendo sem ter qualquer doença, não se enquadrando nos grupos mais vulneráveis, isso assusta a população de modo geral. O senhor acredita que da eficácia do uso de máscara, de lavar a mão, de álcool gel, seria suficiente? Porque tem um risco efetivo. Doutor Edmilson, o senhor me ouviu? Outro colega. Não, é que nós estamos tentando contato com ele também. Eu gostaria do doutor Roberto Zeballos, por favor. O senhor me ouviu? Se você quiser, mas espera o colega. Não, eu queria saber do senhor, que o senhor citou essa questão da máscara, seria suficiente? Então, você está falando quantos jovens foram notificados? 24? Segundo, você tem certeza que eles não tinham outras comorbidades? É o atestado médico que indica isso, de quem fez o tratamento, não é? Então, você tem que ter esses dados precisos, porque se às vezes tem outra comorbidade, tem jovem que morre. Outra coisa que tem que fazer, que eu já alertei antes de começar tudo isso, antes das autoridades entrarem com isolamento. O que a gente alertou? O cigarro eletrônico, por si só, ele pode gerar uma reação inflamatória parecida com o Covid. Tem que fazer um estudo, por que esses 24 dentre os milhares, que é uma porcentagem pequena, mas essas pessoas têm família que sofreram, mas é uma porcentagem pequena, tem que ir mais a fundo e entender. Eu não acredito, estatisticamente é muito pouco, emocionalmente não tem proporções do dano que isso faz para a família dessas pessoas. O que a gente tem que ter, se usavam cigarro eletrônico, que a gente já alertou que leva, agora, não é o comum que se observa no mundo inteiro. Então, esses 24 jovens tem que comparar em relação ao número total de mortes, esquecendo, agora analisando o lado emocional. Então, tem que ser bem confirmado. Outro dia, eu fui ler um recém-nascido que disse que morreu de Covid. A hora que eu fui ler a matéria, ele tinha 22 semanas de gestação, ele era inviável e não tinha incubadeira no lugar que ele estava. Foi confirmado o Covid nele? Não sei também. Só que tudo aquilo que sai fora da estatística, nós temos que desconfiar e pesquisar se tem um outro fator além da infecção por Covid. Isso é muito importante. Certo, agora nós estamos em contato com o Dr. Edmilson Migoski, que é infectologista do FRJ. Dr. Edmilson, o senhor estava ouvindo parcialmente o que o Dr. Roberto estava falando, que ele defende o isolamento mais criterioso por região, para aquelas pessoas que têm vulnerabilidade de fato. Eu queria a sua avaliação. O isolamento deve continuar? Por que eles chamam de região, né? Que é a região, o estado do Rio de Janeiro, é um município que não teve nenhum caso detectado, ou um município que tem toda uma estrutura de saúde que, mesmo que boa parte da população doença de uma hora para outra, que demande uma terapia intensiva, tem hospitais já preparados para receber essa população. Então, para mim, o isolamento nesse momento, por você desconhecer esses fatos e dados que norteariam de você uma melhor decisão, eu acho que é interessante por alguns motivos. O primeiro motivo é que os hospitais de campanha que vêm sendo montados pelos governos municipais, estaduais e federal, no caso, ele está em processo de ficar pronto, de inauguração logo. Esse é um fato interessante. No Rio de Janeiro, por exemplo, daqui a 2 semanas, vão ter assim, centenas de leitos abertos para atender a uma demanda aumentada. Porque o receio que eu tenho é que uma população, um número muito grande de pessoas adoeçam de uma hora para outra, e mesmo casos graves, mas não gravíssimos, acabam evoluindo mal por falta de um suporte respiratório, por exemplo. Então são pessoas que, no meu entendimento, não morreriam caso tivesse acesso à terapia intensiva ou semi-intensiva,
que acaba evoluindo mal por falta de leito. Então, o primeiro passo seria aguardar os leitos de campanha e a readequação de alguns hospitais para esperar uma demanda aumentada e repentina. O segundo ponto, que também acho importante, é porque a gente tem algumas pesquisas em andamento, inclusive eu faço parte de uma dessas pesquisas de antiviral, que muito promissor, inclusive uma dessas pesquisas que eu faço parte foi aprovada ontem pela Anvisa, para começar, e como é uma pesquisa que vai envolver os pacientes com a Covid-19, e é uma doença, nesse momento, muito comum, e a análise, a pesquisa, vai sair muito rápido o resultado. E como é um medicamento que é utilizado para outros fins, é muito fácil você expandir a sua indicação. Não é uma molécula nova, é uma molécula antiga que tem grandes possibilidades de tratar. Então, eu, segurando um pouquinho essa epidemia, pode ser que eu consiga, em 15 dias, 3 semanas, propor um tratamento alternativo antiviral para fazer os pacientes com um quadro sugestivo da Covid, para iniciar e minimizar a possibilidade de evoluir mal esses pacientes. E o terceiro ponto, que me faz pensar que, nesse momento, essa quarentena de forma horizontal, ela é algo prudente, é que alguns insumos, equipamentos, respiradores estão chegando também da China e de outros países nos próximos dias. Então, eu preciso preparar os hospitais com os insumos e equipamentos, preciso ter uma equipe médica protegida, preciso ter algumas pesquisas que defendam e possibilitem um medicamento, e também a questão inicial que eu falei, acabei esquecendo. São 3 pontos que eu falei. Agora, o senhor se referia a esse medicamento, só para esclarecer, é o mesmo que foi citado pelo ministro Marcos Pontes? Sim, esse medicamento, essa minha proposta de tratamento, inclusive eu falei cerca de 2 meses e meio atrás, num evento da Academia Nacional, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que é a antiga Academia Nacional de Farmácia, eu sou membro titular dessa academia, e eu falei isso num evento, que foi inclusive gravado, que eu estou falando, foi filmado, depois num discurso na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, eu falei a mesma coisa, quanto à defesa de um determinado medicamento, não vou falar por questões óbvias, mas no meio médico eu falei, isso está gravado, que é um medicamento que comprovadamente, tanto in vitro quanto in vivo, tem ação antiviral nesse novo coronavírus. Agora, é interessante que a gente tenha de imediato uma pesquisa nacional para poder fundamentar essa minha orientação. Então, algumas coisas estão acontecendo que tornam essa quarentena de uma forma horizontal. Eu sei que é chato do ponto de vista econômico, é muito aborrecedor, mas nesse momento necessária. Mas não é uma quarentena para o resto da vida, não é uma quarentena de longo prazo. A minha proposta é que a gente aguarde mais umas 2 semanas e reavalie e fique esperando os leitos, medicamentos e insumos para que a gente tenha um mínimo de dignidade para atender as pessoas e que as pessoas não morram com uma doença grave, sim com doença gravíssima, irreversível e que evoluiu mal a despeito de eu ter dado todo o suporte. A questão é, será que eu vou dar todo o suporte se eu liberar todo mundo de uma hora para outra? E aí a resposta provável é, não, vai ter gente morrendo ou vai ter o médico tendo que escolher entre o paciente A ou o paciente B, tomando por critérios, talvez a idade, gravidade, doença de base, enfim. É o tipo da escolha que eu não quero voltar a fazer, como já fiz em alguns momentos da minha carreira, no passado remoto, onde eu tinha que escolher qual criança iria para o respirador, qual criança iria viver, qual criança iria morrer. Não cabe ao médico decidir quem vai morrer, quem vai viver. Cabe ao médico, profissional de saúde, fazer com que todo mundo tenha, pelo menos, chance de sobreviver. Dr. Roberto Zeballos. Dr. Roberto, nós estamos sem o seu som. Está ouvindo agora? Agora sim, pode falar. Tá. Então é o seguinte, eu concordo, como tem que fazer uma análise geográfica. Aqui em São Paulo, segundo informações da Redditor, segundo informações do Prevent Senior, segundo informações de outras instituições, diminuiu o número da velocidade de casos, tá certo? Então, quer dizer, isso aqui está muito claro. Dr. Roberto, saiu o som novamente. Eu queria até acrescentar, aproveitando, São Paulo não teria essa perda de ritmo exatamente por causa do isolamento? Então, essa pergunta, o que eu falei para vocês agora? Eu falei o seguinte, você já está 3 semanas em isolamento.
você libera com esses cuidados aqui em São Paulo. Não estou falando lá onde ele falou que pode sufocar o sistema, porque no Rio de Janeiro e no Nordeste está a todo vapor, pelo que a informação que eu tive. Aqui em São Paulo é um pouco diferente. Aqui em São Paulo nós estamos há 21 dias mais ou menos parado, talvez eles vão tomar uma decisão na quarta-feira, a decisão é deles, e aí o que acontece? A gente faz como outros países fizeram. Aqui em São Paulo, não estou me referindo a outras regiões, a gente simplesmente libera com esses cuidados as pessoas de baixo risco. Você citou 24 pessoas de baixo risco que tiveram, é uma fração ínfima da população, e aí você observa, começou a subir de novo, devolve para a quarentena, que mais pessoas precisam ficar imunizadas. Agora, o quadro que o colega registrou de ter a escolha de Sofia, se lá no Rio eles continuarem controlando a quarentena, talvez não chegue. Agora, ninguém sabe disso. Eu acho válido ele esperar os respiradores. Eu acredito que nós estamos com um protocolo de tratamento que a gente evita chegar à inflamação, mas isso é muito cedo para a gente falar, tem que terminar os estudos que nós estamos fazendo também. Fiquei muito animado com a informação que ele passou, que deve funcionar para uma fase inicial de tratamento para inibir a replicação viral, que o vírus replica muito fácil na mucosa, e esse medicamento, para competir com isso, tem que ser muito bom. Nós estamos torcendo aqui, porque aí evita até a internação, pelo que ele está falando. Estou muito animado. Ele não falou isso porque ele é um cientista, ele não vai falar sem ter dados. Mas a questão é, para São Paulo, pessoas de baixo risco, que tem que pegar transporte público, lava a mão, põe máscara e lava a mão. Porque nós já observamos. Passou 3 dias, com uma velocidade de transmissão desse vírus absurda, e pegou todos os médicos de surpresa. Você vê se aumentou um pouco a velocidade de novo, que São Paulo está diminuindo, pelas informações que eu tive, está diminuindo, aí você põe a quarentena de novo. Agora, lá no Rio de Janeiro, como ele está falando a todo vapor, aí é uma decisão geográfica, como eu falei a princípio. Doutor Edmilson, eu queria a sua opinião, mas eu queria até esclarecer uma dúvida. Esse medicamento está sendo testado só aqui no Brasil? Não. Foi testado, está sendo testado também nos Estados Unidos, inclusive pelo detentor a pessoa que descobriu a molécula antiga, que tem no Brasil vários medicamentos com essa molécula, e mostrou uma ação promissora não só no estudo in vitro, como também em pessoas. E eu concordo com o que o colega falou em relação... No Brasil tem diferentes Brasis, né, dentro do mesmo Brasil. Então, acho que você dá um tratamento do Brasil como algo único, você vai acabar cometendo injustiças. O problema é que a gente não tem dados e fatos que possam nortear um julgamento mais preciso sem acarretar grandes prejuízos. Então, esse medicamento que a gente está avaliando, ele tem 4 mecanismos de ação interessantes e que vão realmente, me parece ser muito promissor, numa fase bem inicial, como um antiviral, para evitar que o paciente agrave. Então, se essas coisas se concretizarem, e a minha observação pessoal não científica, porque agora que a Conep aprovou o início da pesquisa, e agora que a gente vai ter dados que eu possa depois reproduzir e transmitir sem críticas dos colegas cientistas, mas eu acabei lançando mão do medicamento para as pessoas mais próximas de mim, porque eu não vou ser hipócrita, né? O fato de você não ter um estudo robusto para uma doença que tem um potencial de enorme gravidade em pessoas idosas, por exemplo, eu tendo alguma pessoa próxima de mim, como meu pai e minha mãe adoecendo, eu vou falar para assim, pai, olha, volta aqui uns 3 meses, quando eu estiver com pesquisa clínica, eu vou te medicar, até lá o meu pai morreu, minha mãe morreu. Então, eu sou a pessoa que vou fazer para o meu pai ou para minha mãe aquilo que eu vou fazer para uma pessoa estranha. E acabei que eu, por conta disso, eu tenho uma experiência uma experiência pessoal minha e também do meu irmão que é médico, de outros médicos mais próximos de mim, que fizeram, então, fazendo essa medicação com nenhum tipo de complicação. Nesse momento só tive um paciente que internou, mas não foi para o tubo, não foi para a ciência respiratória, e esse paciente acabou iniciando o medicamento com 48 horas já de evolução. As demais pacientes que a gente conseguiu medicar logo no início, meu pai, por exemplo, com algumas horas, minha mãe com meia hora, a gente conseguiu
fazer com que o desfecho fosse bom, a despeito de serem pessoas idosas. Então, assim, é por isso que eu acho que, nesse momento, um pouquinho mais de paciência faz com que a gente tenha muita esperança. Eu sei que é chato ficar em casa, é horrível ficar em casa, mas esse momento é um momento que promete que a gente pode sair dessa situação para uma situação muito melhor. Agora, quando você não tem jeito e tem que trabalhar, essas coisas que o colega se referiu, do tipo higienização das mãos, o uso de máscara, na minha opinião, nesse momento, no transporte público, deveria ser algo obrigatório, para minimizar a disseminação desse vírus, fazer essa licitação desses meios de transporte com produtos apropriados, para diminuir também a transmissão, são medidas interessantes e talvez que não sejam só para a Covid-19, que sejam medidas que vão perdurar, né? Acho que uma mudança de hábito onde a pessoa com algum quadro respiratório, seja ele qual for, ela vai colocar máscara para evitar contaminar outras pessoas, ela vai redobrar a higiene das mãos. Acho que o brasileiro vai sair dessa crise muito melhor do que entrou, pelo menos no que diz respeito a conhecimento de prevenção de doenças infecciosas respiratórias. Bom, doutor Edmilson, eu queria rapidamente a sua resposta a uma pergunta que eu vou fazer, depois do doutor Roberto Zeballos, para a gente encerrar. Se hoje a máscara é importante e de fato consegue proteger as pessoas, por que ela não foi obrigatória desde o início e a recomendação é o contrário, era para que apenas as pessoas que tivessem suspeita de estar doente usarem as máscaras? Claro que tinha aquela preocupação de faltar máscaras para o atendimento médico mesmo, mas por que não veio aquela recomendação da máscara que pode ser feita em casa? Não houve uma vacilação em relação a isso? Não poderia ter evitado mais contaminação se tivesse essa recomendação desde o início? Esse vírus é um vírus muito novo, com um comportamento muito novo, que a gente está aprendendo todos os dias, né? Então, no início, você falava, obviamente, da transmissão do vírus, mas não de uma forma tão impactante entre as pessoas assintomáticas. E aí se aprendeu que as pessoas assintomáticas acabam sendo a maior parte, né? Se você perguntasse qual é o principal sinal e sintoma de uma pessoa infectada por esse novo coronavírus? O principal sinal e sintoma é não ter sinal, não ter sintoma. 80% dos pacientes evoluem muito bem, obrigado, mas contaminando. A partir do momento que você bota máscara em todo mundo, você acaba contemplando quem tem sinais e sintomas e quem não tem, aí diminui. Só que essas coisas foram conhecimentos que se foram adquirindo ao longo dessa epidemia, né? Então, muita coisa que se falou no passado foi verdade da ocasião e caiu por terra. Mesmo a transmissão por via respiratória, que era algo que não era tão bem definido, hoje já se fala também dessa transmissão respiratória, não só do contato. Então, são conhecimentos que vão sendo adquiridos e que as pessoas vão mudando as orientações de acordo com esses novos conhecimentos. Perfeito, eu já agradeço a participação do Dr. Edmilson Migolski, infectologista do UFRJ, e agora eu queria saber da posição também do Dr. Roberto Zeballos em relação a esse questionamento meu da máscara. É muito simples, vocês têm que entender o que é um quadro dinâmico. A gente não sabia nem se como é que ia ser o comportamento do vírus na região tropical. Por exemplo, na África do Sul, uma curiosidade, ele não está se espalhando como se imaginava. Então, a gente não tinha ideia disso. E o principal causa da transmissão, eu vou repetir que eu falei a primeira vez, nas primeiras entrevistas aí, não é nem as gotículas, são as superfícies. Agora, quando você está aglomerado, aí sim, quando é que você vai ficar aglomerado? Você vai ficar aglomerado no transporte público, você vai ficar aglomerado no elevador. Nessas horas você não vai inalar, mas a transmissão dele não é o principal num primeiro momento, que pegou todo mundo de surpresa, não é só pelas gotículas. Na superfície, esse vírus vai até 12 horas, na maçaneta da porta. Então, é dinâmico demais para a gente fazer essa previsão. Aqui em São Paulo, eu defendo, explicando por quê, já tem 21 dias de quarentena. Eu acho que as pessoas que têm que trabalhar fora de casa, se é de baixo risco, pode sair com esses cuidados, com o monitoramento da velocidade e do número de casos. Qual é o critério que eu estou utilizando para fazer isso? Estou utilizando o critério que a velocidade em São Paulo diminuiu. Porque também tem uma coisa, o que o colega falou está perfeito, você tem que esperar ter uma estrutura, mas ele também concorda comigo que se a população não entrar em contato e não se expor, a gente vai ficar em quarentena a vida inteira, tá certo? Então, a análise tem que ser pontual e geográfica. Eu fico pensando também numa consequência maior
se o país ficar parado 3 meses, eu estou olhando como saúde, eu não estou pensando em política. Estou olhando como saúde. Eu gostaria muito que o colega, pelo menos, a gente tem que ter dados científicos para sair afirmando e falar que funciona. Mas o que eu estou fazendo, o nosso tratamento que previne a inflamação pulmonar, que é o que mata, que é os 5% que vai para o tubo, já se espalhou em todas as UTIs. Então, quem toma a decisão pelo tratamento é o médico, a responsabilidade é dele. Então, eu acho que esse tipo de tratamento poderia passar de uma maneira informal até... Não dá para esperar os 3 meses. Eu fiquei contente que ele vai ter um resultado antes disso. Mas, por exemplo, a minha pesquisa, que estou sendo apoiado pelo Instituto DOR, um instituto que usa todos os critérios, para ter os resultados finais vai demorar muito mais do que eu imaginava. Então, eu sugiro que os colegas leiam o artigo, o que a gente se baseou, e a partir daí, isso se espalha. Notícia boa espalha rápido quando funciona. Então é isso, o isolamento tem que ser uma análise pontual, individual por região e com monitoramento da velocidade e número de casos. Aí a gente consegue achar um ponto ótimo, porque senão nós vamos pagar um preço, não é só econômico não, um preço no nível de saúde mesmo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, doutor Roberto Zeballos, que é médico imunologista. Doutor Edmilson, mais alguma observação? Não, perfeito. Muito obrigada, e eu acho que vale a informação ainda relacionada à saúde, que o ministro Mandetta foi chamado agora para conversar com o presidente Bolsonaro, uma reunião lá no Palácio do Planalto, lembrando que mais cedo o presidente recebeu o oncologista Nelson Teich, que é cotado para assumir o Ministério da Saúde. Então nós vamos continuar acompanhando a programação da Jovem Pan. Eu agradeço muito a participação tanto de Roberto Zeballos como Edmilson Migolski aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, uma boa tarde.